Bom dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria muito grande poder retornar a essa igreja amada, querida, onde nós pudemos servir junto com os nossos queridos irmãos e irmãs por 5 anos. Louvo a Deus pelo período de aprendizado. Aqui, eu tenho dito isso, aqui eu ganhei a visão missionária. Deus usou esses 5 anos para desenvolver em mim uma consciência missionária. Louvo a Deus pela forma como Deus usou esta igreja na minha vida e no meu ministério. Quero cumprimentar esta igreja pelos 69 anos. Na verdade, temos que considerar 69 mais 18, porque a igreja já existia antes, de forma organizada. Certamente ela surgiu num determinado momento da história, em 11 de março de 1945. Mas ela já existia antes. Porque Deus começa a fazer uma obra através de pessoas. Ele quer usar pessoas. A instituição é, na verdade, um recurso que ele também usa. Mas ele quer usar pessoas. E antes de 1945 já existiam aqui pessoas usadas por Deus. Então eu quero louvar a Deus e glorifico a Deus pela forma como Deus usou durante toda essa história homens e mulheres, servos e servas aqui. É uma alegria muito grande rever irmãos queridos, irmãos que fizeram parte e que fazem parte da nossa caminhada. Muito bom rever pessoas muito especiais, muito queridas. Deus colocou no meu coração uma palavra baseada numa parábola. Jesus utilizou-se de muitos recursos para comunicar, para expressar, para registrar as boas novas do Evangelho. E as parábolas foram, na verdade, um desses recursos. Eu quero compartilhar com os irmãos de Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Apenas 2 versículos da palavra de Deus. Mateus 13, versos 31 e 32. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. O desafio do crescimento saudável. Crescer é uma ação, é uma dinâmica, sim, uma dinâmica que obedece ao curso natural da vida. Quando crianças, nós desejamos crescer, não vimos a hora de sermos jovens, adultos, maduros. Um pré-adolescente sente-se ofendido quando nós diminuímos a sua idade. A Bíblia está repleta de textos e de experiências onde Deus exorta, encoraja a que as pessoas cresçam, a que o povo cresça, a que a igreja cresça. Crescimento está nas páginas da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Adão, por exemplo, ele disse: crescei, Adão, e multiplicai-vos, enchei a terra. Deus prometeu a Abrão: farei de ti uma nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Ao próprio Filho de Deus, Deus permitiu que ele crescesse em todas as áreas
enquanto Deus encarnado. E nós podemos perceber isso no relato de Lucas. E crescia o menino, e crescia Jesus, e se fortalecia em graça e em sabedoria. O apóstolo Paulo exortou os cristãos lá de Éfeso a que fossem adultos na fé, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, mas seguindo pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos, 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 cresçamos. Assim, quando nós nos convertemos, Deus nos insere num discipulado, cujo propósito, cujo objetivo é crescer, fortalecer-se, desenvolver-se, frutificar. Deus objetiva o crescimento. Nós fazemos parte de uma igreja e essa igreja é a comunidade daqueles que estão crescendo. Queremos vê-la grande, crescida, desenvolvida. Mas quando nós pensamos no crescimento, tanto pessoal quanto comunitário, nós temos que considerar alguns pontos. Nós temos que considerar que a qualidade é muito melhor que a quantidade. Temos que considerar que os métodos não podem sobrepor-se à unção, à ação do Espírito Santo na nossa vida e na nossa comunidade. Também temos que considerar e respeitar as etapas. Elas são importantes e precisam ser encaradas, enfrentadas e vencidas. E que também o crescimento nosso, o crescimento pessoal e comunitário sempre devem glorificar o nome do Senhor. É para Ele que crescemos. Crescemos para a sua glória, para a sua honra. Nós crescemos por causa do Senhor. E é exatamente nesse sentido que o texto bíblico nos oferece a didática perfeita, com a qual Deus trabalha, visando nos proporcionar um crescimento saudável, um crescimento tanto pessoal quanto coletivamente. O texto é uma das muitas parábolas utilizadas pelo Senhor Jesus Cristo. Esta parábola fala sobre o reino de Deus. Ora, todos nós que Jesus deu ênfase ao reino de Deus. A partir de Atos dos Apóstolos, passando pelas cartas apostólicas, a ênfase é sobre a igreja, mas Jesus deu ênfase ao reino de Deus. A igreja pode ser imperfeita, mas o reino é perfeito. Muito bem, a parábola diz de um reino que começa pequeno, que cresce, se desenvolve e se torna relevante na história. O que Jesus quis nos ensinar contando essa parábola? O que Ele quer falar conosco nesta manhã? Quais são as lições que Jesus quer nos ensinar nesta manhã? E a primeira lição que nós aprendemos sobre crescimento, a partir desta parábola, na perspectiva das palavras de Jesus, é que Jesus evidencia a grande importância das pequenas coisas. Jesus evidencia a grande importância das pequenas coisas. Vamos repetir? Jesus evidencia a grande importância das pequenas coisas. A semente do grão de mostarda, não sei quantos já conhecem aqui, quantos conhecem? Poucos, né? Eu recebi um dia desses, um vidrinho assim, uma embalagem assim, com centenas de grãos de mostarda. Assim pequenininho, centenas de grãos de mostarda. O grão de mostarda é muito pequeno, talvez insignificante, inexpressivo, irrelevante aos nossos olhos. Mas pensemos que Jesus, durante o seu ministério, deu ênfase,
deu importância às pequenas coisas, chamou a atenção para o copo d'água, valorizou a criança numa sociedade em que nem mesmo era contada, deu grande importância à oferta da viúva pobre, ela deu muito. Elogiou a determinação da mulher em procurar uma só moeda, perdida e que foi achada. Ensinando sobre as pequenas coisas, Jesus, como mestre, ensinou e vivenciou esta verdade entre os homens. Como filho de Deus, ele nasceu numa manjedoura, num ambiente mal cheiroso, num estábulo. Não havia lugar. Não seria nenhum disparate, não seria nenhum exagero que Jesus nascesse num palácio, num berço de ouro, morasse numa mansão a melhor do planeta. Não seria nenhum disparate, não seria nenhum exagero. No entanto, como sabemos, Jesus preferiu nascer numa família humilde, sem expressão social, sem relevância social. Ele nasceu sem teto, sem terra, sem cama, sem mesa, sem locomoção, sem meio de locomoção, sem espaço para pregar a palavra e sem um túmulo para depositar o seu corpo quando morresse. Esse é Jesus. Certa vez, para exemplificar o verdadeiro sentido da humildade e o valor das coisas simples e pequenas, ele tomou uma bacia, uma toalha e passou a lavar os pés dos seus apóstolos. E nós percebemos a reação de Pedro como sendo muito própria daquilo que nós reagimos. Nós não queremos um Deus pequeno que lave os nossos pés, nós queremos sim aquele, o grande, o poderoso, mas ele se fez humilde, ele se identificou conosco e como servo se fez para lavar os nossos pés e mais do que isso, para ir à cruz e morrer por nós. O gesto simples, as pequenas coisas, são via de regra ignorados pela maioria, porque nós fazemos parte de uma casta dominada pela grandeza. Certa vez, uma professora do Ministério Infantil da igreja perguntou à sua classe de meninos e crianças: quem vocês gostariam de ver em primeiro lugar lá no céu? Logo o menino levantou a mão e disse: o gigante Golias. O gigante Golias. Todos nós sabemos que esse homem blasfemou contra Deus. Ele viveu contra os princípios e a vontade de Deus. Mas o tamanho de 2,76 metros e aquele corpo sarado, aquele perfil de campeão, impressionou aquele menino. Nós somos muito parecidos com esse menino. Este é, de certa forma, o autoconceito predominante na maioria das pessoas. Elas dizem. Nós encontramos pessoas e cada uma delas está dizendo: eu tenho que ser mais, eu tenho que ser melhor do que todos. Desde que o pecado tomou conta da nossa espécie, o vírus da altivez assumiu o centro da nossa história, da nossa vida, do nosso ser. Exigimos atenção particular, que expresse estima diante dos outros. Não gostamos de permanecer no ostracismo e nem satisfeitos com a indiferença das pessoas. A mentalidade predominante é a de que eu preciso chegar lá, custe o que custar, mesmo que eu tenha que passar por cima de pessoas. Humildade? Humildade é para os fracos. As coisas simples e pequenas
são para aqueles que não sabem lutar, não sabem tirar proveito das oportunidades. O pior é que essa cultura, ela está também impregnada no nosso contexto religioso. O querido pastor e amigo Oswaldo Prado, ex-pastor desta igreja, aliás, fez um excelente ministério aqui. Alguns anos atrás, depois de participar de uma reunião com os líderes denominacionais, escreveu um belo artigo, cujo título foi Por uma Igreja Menos Arrogante. Por uma igreja menos arrogante. Bom, não precisamos descrever aqui o que ele colocou no conteúdo desse texto. Dá para imaginar a indignação desse pastor. Mas o Evangelho de Jesus propõe exatamente o contrário. Totalmente diferente disto. Com esta parábola, Jesus evidencia que nós devemos dar grande importância à humildade, às pequenas coisas, para alcançarmos um crescimento santo, saudável e harmonioso com a vontade de Deus. Você quer crescer, irmão? Você deseja crescer? Espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente? Sim, porque eu não consigo visualizar uma dicotomia. O seu trabalho também é missão. Os seus relacionamentos fora da igreja também têm a ver com aquilo que Deus espera de você, ou quer fazer em você e através de você. Eu sou adepto da missão integral. Sim, tudo é missão, tudo é missão. Você quer crescer pessoal e coletivamente? Pessoal e familiarmente? Você quer crescer? Quantos querem crescer nesta manhã? Eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu não estou satisfeito com aquilo que alcancei. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Então, a resposta é esta. Humildade. Joelho no chão. Orar não no sentido de apresentar uma lista a Deus daquilo que nós reivindicamos ou pedimos. Não. Mas orar no sentido de ouvir. Ouvidos atentos, corações abertos para aquilo que Ele tem a nos falar. A melhor forma de orar é aquela quando nós, de fato, aprendemos com aquilo que Deus nos diz e não com aquilo que nós dizemos a Ele. Isto é oração bíblica. Isto é oração. É nós nos colocarmos na presença de Deus. Então começa por aí. Comece pela leitura da palavra. Deixe Deus falar a você através da palavra. Falar através dos irmãos. Comece com humildade. Comece com um discípulo. Comece como um aprendiz. Então, essa parábola nos ensina a grande importância das pequenas coisas. Mas há uma segunda lição aqui. Jesus nos mostra que as pequenas coisas podem tornar-se grandes repita comigo, se nelas habitar a vida de Deus, a vitalidade do Senhor, o poder de Deus. A semente do grão de mostarda é realmente muito pequena, mas pode produzir uma árvore muito grande. Estudiosos até divergem na definição do tamanho dessa árvore. Uns admitem que essa árvore chegue a 3 metros. Outros admitem que ela possa atingir 9 metros. Não importa se 3, se 6, se 9, se 12, se 15, não importa. Qual é o ensino de Jesus? Jesus nos ensina, Jesus nos mostra que as pequenas coisas podem se tornar grandes quando nelas está o poder de Deus. Amém? Amém? Jesus está profetizando acerca do reino. Começaria pequeno, inexpressivo, sem recursos humanos, mas no poder do Espírito Santo se tornaria enorme, grande,
influente, causaria grande impacto no mundo e seria de grande utilidade. Mas, meus queridos, irmãos e irmãs, esta pode ser a nossa experiência diária enquanto cristãos. Um simples gesto pode mudar muita coisa quando nós estamos agindo no nome de Deus, na força do Espírito Santo. Quem imaginaria que aqueles homens simples, pescadores, iletrados, se tornariam líderes de grande expressão, pregadores eloquentes, proclamadores da palavra, na Palestina, na Ásia Menor, na África, na Europa? Sabe por quê? Porque eles ofereceram as suas vidas. Eles se colocaram como servos inúteis para serem transformados e usados poderosamente para a expansão do reino de Deus. Deus não está interessado no currículo de um crente recheado de diplomas e conquistas pessoais. Deus não está interessado em alguém que apresente uma experiência. Olha, eu tenho tantos anos de igreja, um histórico com experiências expressivas, significativas na vida da igreja. Deus não está interessado nisso, não. Ele quer uma vida disponível. Ele quer uma vida aos seus pés. Sim, Ele quer isso. Ele quer uma vida nas suas mãos. Ele quer liberdade para agir e dar direção, para conduzir as nossas vidas aqui e na eternidade. Os pequenos gestos, os gestos simples, podem ser transformados em grandes obras ou grandes obras pelo poder de Deus. Conta-se que um menino chegou assim na última hora, quando os pacotes estavam já quase prontos, quase fechados, em uma igreja nos Estados Unidos. Esses pacotes seriam levados a um país muito pobre. E ele chegou com um punhado de moedas. E é evidente que eles não mandariam moedas para lá. Então a pessoa responsável teve a ideia de comprar folhetos, literaturas. Comprou e colocou em todos os pacotes. Não se sabe como. Aquelas literaturas, aqueles folhetos chegaram nas mãos de líderes. O que aconteceu foi que essas pessoas que lideravam também se renderam a Jesus, cederam, ofereceram as suas vidas, e o Espírito Santo começou a transformar, e começou a transformar. Em alguns anos, 15 mil pessoas estavam convertidas. Lá já estavam trabalhando pastores e outros missionários. Um punhado de moedas. Um punhado de moedas. Gesto simples. Tudo isso foi transformado em meio de Deus salvar vidas. Mas o maior exemplo vem da palavra de Deus, quando um pré-adolescente ofereceu 5 pães e 2 peixes, para que Jesus pudesse multiplicá-los e transformá-los em alimento para aproximadamente 8 mil pessoas. Alguém disse o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Para alimentarmos esse povo, precisaríamos de mais de 300 denários, muito dinheiro. Nós pensamos assim, nós pensamos desta forma. Mas Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e os agradece. E aí então todos são alimentados. E ainda sobram 12 cestos de pães. Ainda tem um plus, tem alguma coisa a mais. É isso aí, é isso aí. Aprender a lição, é assim que eu trabalho. É assim que eu faço. O poder é meu, a autoridade é minha. Basta você se colocar nas minhas mãos. É isso que Jesus diz. Se de fato desejamos um crescimento saudável, basta que a nossa vida esteja focada, direcionada, entregue totalmente a Deus. Sabe por quê? Porque é Ele quem dá o crescimento espiritual. É Ele quem transforma o nosso caráter. É Ele quem nos possibilita viver em plenitude
da sua graça. É Ele quem nos garante o cumprimento da nossa missão nesse mundo. E se for necessário, Ele vai cortar. Sim, Ele vai cortar os galhos secos, sem vida, para permitir uma frutificação abundante. Em outras palavras, Ele vai eliminar da nossa vida todo o pecado e nos santificará, para nós nos tornarmos parecidos com Ele. Aleluia! No poder dEle nós podemos chegar lá. Nós podemos fazer muito. Mas o segredo é o poder. O segredo é o poder. Você deseja crescer em alguma área da sua vida? Você deseja crescer espiritualmente? Você deseja o crescimento da sua igreja? A palavra nesta manhã nos mostra que o Senhor é o único que pode vitalizar ou revitalizar todas as coisas. Porque na verdade, nós pertencemos a Deus. A igreja não é propriedade do conselho. A igreja não é propriedade de algum pastor ou de algum líder. A igreja não é propriedade de alguma família que está há 40, 50 anos frequentando os seus cultos. A igreja é propriedade do Senhor. A igreja é propriedade do Senhor. Eu sou propriedade dEle. Você é propriedade dEle. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é propriedade de Jesus. Você é propriedade de Jesus. Alegre-se por isso. Diga para ele: alegre-se por isto. Agradeça a Deus por isto. Você pertence ao Senhor. Mas há uma terceira importante lição e com ela nós vamos concluir esse estudo. Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está no servir. Vamos repetir? A verdadeira grandeza está no servir. Não, está muito fraco. Vamos lá, bem forte. A verdadeira grandeza está no servir. A parábola diz: de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus galhos ou nos seus ramos. As aves aqui equivalem às pessoas, sim, as pessoas que durante a nossa vida são abençoadas através dos nossos gestos de amor, de bondade, de justiça, de verdade. A frase aqui tem o sentido de hospitalidade e serviço. O crescimento saudável, segundo Jesus, passa pela consagração e passa pela dedicação dos nossos dons e talentos. Quem deu os nossos dons? Quem nos ofereceu os dons? Quem nos deu os talentos? O próprio Deus. Então Ele mesmo vai utilizá-los. Mas nós precisamos consagrá-los, oferecê-los. Todos nós conhecemos a frase que diz: quem não vive para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Ô meu, para. Desiste, cara. Vida cristã sem serviço não é vida cristã. C.S. Lewis escreveu: temos a tendência de pensar e não agir. Temos a tendência de sentir e não agir. Ora, se continuarmos apenas a pensar e não agir, sentir e não agir, perderemos a capacidade de agir na vida. Nós vamos perdendo a capacidade. Nós vamos como que sendo desabilitados, desacostumados a servir. O verbo servir é irmão gêmeo do verbo amar. E quando de fato nós amamos, nós servimos. Quando servimos, nós amamos. E assim crescemos na graça. Crescemos na graça. Uma família lá em Maringá, há uns 20 anos atrás, o casal ganhou um bebê saudável.
até os 3, 4 anos de idade, menino pulando para cá, fazendo, né, o que toda criança faz, saudável, tudo bem, até que contraiu uma doença. E essa doença acabou interferindo, produzindo um retardo mental. Acabou gerando uma disfunção grave. Tanto que ele precisa ser conduzido, etc. e tal. Aos 8 anos, 9 anos de idade, esse menino era levado todos os dias à escola. E a mãe dava a esse menino, a esse filho, uma moeda de R$1 para que ele comprasse um lanche e se alimentasse. Algumas semanas depois, ele disse: mãe, me dá R$2. Para que você quer R$2? É porque eu tenho um amiguinho e eu gostaria de dar um lanche para ele. Ele não tem lanche. Ah, filho, não. Vai com seu R$1 mesmo e... Algum tempo depois, os pais perguntaram: e aí, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Mas você está comendo? Você está se alimentando? Ah, estou. E eu ainda divido metade do meu lanche com o meu amiguinho. O quê? Onde já se viu? No dia seguinte, os pais foram até a escola buscá-lo quando conheceram o amiguinho do seu filho. Choraram ali na presença daquele menino. Muito pobre, muito pobre. Eles tiveram que pedir perdão a Deus. É assim. O Gustavo nos ensina com esta experiência que quando nós repartimos, nós nos tornamos satisfeitos com aquilo que Deus nos permite ter. E ainda abençoamos vidas. São os galhos da árvore do grão de mostarda. Agora podem receber aves. Sim, podem construir ali os seus ninhos, as suas casas. Podem se alimentar e constituir famílias. Que bênção! Que bênção é quando nós abrimos espaços na nossa vida para outras pessoas. Que bênção é quando nós disponibilizamos os nossos dons, o nosso tempo. Quando incluímos na nossa agenda sempre cheia pessoas que precisam de atenção. Gastarmos tempos com ela. Perceberam? Gestos simples, mas que no poder de Deus, esses gestos tornam-se muito eficientes, mais do que efetivos. Eficientes de maneira a abençoarem pessoas. Porque agora nós temos galhos. Sua vida tem galhos. Você é uma árvore e você tem galhos. Quem está nesses galhos? Ou você chacoalha para que as aves não fazem os seus ninhos. Não façam os seus ninhos. Deus quer usar a sua vida, a sua agenda, os seus dons, os seus talentos, os seus recursos. Quando nós dividimos, nós saímos no ganho. Nós saímos no lucro. Porque Deus não trabalha com a nossa matemática. Deus não trabalha com a nossa lógica. Deus trabalha com a graça. E graça não se ajusta às nossas condições humanas. Graça é graça. Graça é graça. Ele faz muito mais. Uma comunidade que almeja crescer não pode buscar esse objetivo. Motivada pela numerolatria, muito em voga hoje, ou pela idolatração dos números. Essa igreja, ela precisa ter um desafio de crescimento. A comunidade precisa vivenciar isto, sem dúvida, mas não pode tomar o atalho do pragmatismo religioso e nem mesmo apoiar-se em ações que negam os princípios da palavra. Nós não podemos sair do trilho, nós não podemos sair do caminho. Nós precisamos estar no caminho, e esse é o caminho do Senhor. Uma igreja que se propõe ao crescimento saudável deve investir na vida espiritual dos seus membros, ou seja, na oração, no conhecimento e na obediência à palavra. Deve investir na adoração diária dos seus membros. Deve investir na comunhão, no relacionamento sadio dos seus membros. E no serviço
incondicional e irrestrito ao próximo. O grande exemplo é a igreja em Jerusalém, a igreja nascente, a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Ela crescia na doutrina, na comunhão, no serviço, na adoração e no bom testemunho junto aos de fora. E o texto termina dizendo: e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meu irmão, minha irmã, você tem se preocupado com o seu crescimento? Ou você vive uma rotina de frequência a reuniões regulares da igreja? Você tem se preocupado com o seu crescimento? Ou você se satisfaz com aqueles momentos de oração antes da comida, na hora de levantar, na hora de dormir, como uma rotina? Quais são os frutos que Deus tem encontrado em sua vida diariamente? Se a sua vida está reduzida a uma rotina, como que ativada ao piloto automático existencial, religioso. Piloto automático é isso. Não. A proposta nessa manhã é: retorne, recomece, comece aqui aos pés do Senhor. Essa consagração nas mãos do Senhor gerará crescimento, valorização da vida cristã, frutificação, serviço prazeroso ao próximo. E mais do que isso, a sua vida, ela acontecerá para a honra, glória e louvor do nosso Deus. E aí Deus dirá naquele dia: servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra para o gozo, venha. Olha aqui, quanta coisa bonita tem para você. Venha desfrutar, vem, participe disso. Servo bom e fiel.